ouvindo, você que está nos acompanhando pelos nossos meios de comunicação social, pelas nossas redes sociais e também pelo nosso site. Estamos começando o nosso próximo videocast, nosso segundo videocast, que dessa vez tem um nome especial, Habemus Papam, porque justamente no dia de hoje, quarta-feira, dia 13 de março, o Papa foi eleito, o novo Papa, pelos cardeais, o Papa Francisco I. Para conversar um pouco conosco, estou aqui com o Padre Edinho e nós vamos discutir um pouco sobre a eleição do novo Papa, sobre o conclave e ainda um pouco mais atrás vamos retomar com a renúncia do Papa Bento XVI, nosso Papa Emérito. Padre, muito obrigado. Vamos começar lá de trás então. Sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Causou muita polêmica, né? Afinal, era um Papa que estava renunciando. Há muito tempo isso não acontecia. Mas foi só um tempo para a gente ver que não era nada de esplendoroso, né? Nada que, nossa, que abalava as estruturas da igreja. O que a gente pode tirar daí? Eu que agradeço, né? E também a você que nos acompanha. Muito obrigado pela sua participação na nossa rede social e também aí no nosso site. Claro que houve várias divergências, muita conversa, muito falatório, mas que realmente nós podemos constatar, a partir disso, já é praticamente um mês dessa renúncia, que não trouxe nada de novidade, né? Simplesmente é algo que pode acontecer e que, de tanta conversa que houve, porque teve pressão, porque tem muitos problemas internos na igreja, mas tudo isso caiu por terra, né? Mostrando que o que conduz a igreja, como o próprio Bento XVI na época falou para nós, não é nós seres humanos, não é o Papa, não são os cardeais, não são os bispos, mas quem direciona a igreja é o próprio Espírito Santo. E a gente percebe isso nitidamente, que tudo isso passou, essa avalanche de informações, e hoje já temos aí um novo Papa para conduzir a igreja católica e pronto, acabou. E depois da renúncia do Papa Bento, teve um momento de preparação e depois nós começamos o conclave. Conclave bem curto, por sinal, né? Embora os dois últimos conclaves que a gente teve também foram só de 2 dias, né? Conclave para eleição do Papa João Paulo II e também para o Papa Bento XVI. Foram conclaves curtos, mas que também confirmou esse conclave. Foi um conclave pequeno. Foram mais de 200 cardeais que se reuniram no Vaticano, 115 deles votaram para decidir quem seria o novo Papa. Como é que funciona mais ou menos o conclave, padre? Então, a questão de ser bastante tempo ou menos tempo, isso daí não vigora em nada, né? Não modifica nada, né? A gente né? sabe que pode ser bem mais tempo, né? Pode até ser 34 escrutínios, isso daí não tem problema. Mas eu também acho que deve ser rápido, né? Para que demorar tanto tempo assim? Porque depois dessas reuniões que são feitas entre esses 200 cardeais, então justamente tratando de temas, de assuntos atuais, de desafios da igreja, automaticamente eles vão se conhecendo e vão mais ou menos aí delimitando um perfil para um novo Papa, né? E para direcionar a igreja. E esse não foi diferente, por isso que foi até rápido, né? Então, o que eu acho que é até bom, porque não podemos parar. Então, quanto mais rápido, aí já um outro que toma aí a liderança, vai à frente. E o conclave, que é muito simples, né? Aí a televisão, a mídia colocando tantas especulações em relação ao conclave. É uma reunião que eles se reúnem, conversam antes, mas ali é só direcionado para a votação, cada um já colocando o seu a sua opinião, aquele que quer que vai ali ser Papa, né? Tudo em silêncio e fechado, né? Ninguém sabendo de nada. Mas, enfim, como diz o conclave, com chaves, fechado justamente para ver essa votação. Então, não tem nada demais. É que tudo aquilo que é segredo, supostamente dá mais conversas. Mas o que tem? Ali é uma reunião simples, eu diria, para estar ali votando e colocando uma outra pessoa. É interessante porque muitas pessoas pensam que os cardeais já chegam com ideia de quem eles vão votar, né? Muitos cardeais podem já ter uma ideia, mas eles têm outras conversas entre eles mesmos, né? Até para ver as prioridades e tudo mais, né? Uhum. Então a gente vê aí, né, pelo o que foi falado pela mídia, de várias pessoas aí cotadas e tudo mais, e por fim, né, houve até uma surpresa de um outro nome que supostamente não era favorito. Então. Exatamente. E é inclusive uma brincadeira que a mídia estava fazendo no dia de hoje,
que é quem entra papa no conclave sai cardeal, né? Ou seja, os grandes favoritos podem não ser realmente os eleitos como papa, né? Com certeza. E um dia de conclave, no primeiro dia a gente teve 2 votações, certo? 2 votações, fumaça preta na chaminé da Capela Sistina, e no dia de hoje a gente teve outras 3 votações, certo? A 5ª votação foi a votação que elegeu o Papa Francisco I. E eu acompanhava lá as votações e realmente tinha uma multidão enorme na Praça de São Pedro, né? E eles exultavam muito quando a fumaça branca, que significava que os cardeais tinham já elegido um papa, saiu pela chaminé. Sim. É interessante ver essa participação do povo, né? Com certeza, né? E também ali está sendo escolhido um líder da nossa Igreja Católica, né? Aí com uma liderança governando um povo, um rebanho de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, né? Então, quer dizer, isso daí tem uma repercussão, né? Não só na praça, como nós vimos lá por volta de 80 a 100 mil pessoas ali na praça, inclusive, como também o mundo todo, né? A Praça de São Pedro, segundo o que eu sei, comportam até 50 mil pessoas, né? Que comporta de forma que não fica ninguém exprimido. Uhum. Mas ultrapassou em muito, né, esse número. Com certeza, né? Inclusive, os repórteres diziam que até nas ruas em volta do Vaticano era difícil transitar. Sim. Que eram pessoas que lotavam todas as ruas mesmo. Com certeza. Um marco mesmo, né? Histórico. Exatamente. Interessante. E vamos agora falar um pouco do Papa, padre. Vamos então por ordem cronológica primeiro. Vamos falar um pouco sobre o anúncio. Aconteceu às 15 horas e 6 minutos do horário de Brasília, lá eram 19 horas e 6 minutos, quando pela chaminé da Capela Sistina saiu a fumaça branca. E logo depois de toda essa exaltação, né, da população, dos presentes, teve todo um simbolismo. A banda entrou e entrou também a Guarda Suíça, coisa que a gente tinha visto a Guarda Suíça retirar. A última vez que a gente tinha ouvido falar da Guarda Suíça foi na despedida, na renúncia oficial do Papa Bento XVI, quando a Guarda Suíça deixou ele em Castel Gandolfo, e agora volta como uma forma de dizer que realmente temos um novo Papa, né? Com certeza. Até os sinos da igreja tocaram, inclusive a CNBB, né? O senhor estava me falando que eles pediram para que as igrejas do Brasil tocassem os sinos. É uma forma também, né, de anúncio, né, de estar aí falando, mostrando que nós temos realmente um Papa, um novo líder. Então é uma proposta, né, de estar aí batendo os sinos justamente para esse anúncio oficial. E depois de um certo tempo, o protodiácono, que é o primeiro dos diáconos, né, cardeais, ele é francês, chama Jean-Louis Turin. Ele anunciou que realmente existia, que tinha sido eleito um novo Papa, com a famosa frase Habemus Papam, né? E então foi o estouro da multidão. Com certeza. Quando todo mundo... E porque fica nessa expectativa, né? Principalmente nós que estamos aí na igreja e somos participantes, né? Então, realmente é o nosso líder. Então, a gente espera por isso, né? Embora o foco sempre é Jesus Cristo. Mas o Papa não deixa de ser essa figura aí importante, né? Dentro da nossa igreja, pelo histórico e tudo mais, né? Então, algo que é marcante sempre, né? Não só dentro, internamente na Igreja Católica, como também externamente com outras religiões, né? Com aí sendo televisionado pelo mundo todo, né? Até assim pelo Oriente Médio, onde supostamente a maior parte dos países são islâmicos, mas todos ali focando nesse acontecimento central. Que além de ser o líder espiritual da Igreja Católica, também é um chefe de Estado, né? Porque sabendo que o Vaticano é um Estado. Então também tem toda essa repercussão. Foi interessante o momento que ele aparece para o povo. Eram mais ou menos 16 horas e 25 minutos do nosso horário aqui de Brasília. E o Papa aparece de uma forma muito simples, né? Inclusive foi falado muito isso. O Papa argentino é um homem muito simples. Isso é uma coisa que a igreja, principalmente, vê como uma coisa muito boa, né? Com certeza. Um Papa que está no mais alto escalão, dentre os clérigos, né? Ser uma pessoa humilde. Com certeza.
Então eu acho que isso tem que ser a característica mesmo, né? E ele, pelo histórico de tudo aquilo que ele fez já como padre, bispo, arcebispo e cardeal, mesmo lá em Buenos Aires, né? Então ele que lutou muito, né, aí na ditadura militar da Argentina, ele que esteve sempre presente ali com o povo, com os menos favorecidos, né? É uma pessoa que estava sempre presente. Então, assim, mostra-se que ele é muito mais pastor do que um intelectual, né? Do que ficar mais assim na teologia. Ele não vai ficar tanto em teologia, mas mais no pastoreio, percebe-se um pouco isso. E isso é muito bom, porque isso daí expressa um pouco aquilo que Jesus realmente fez, né? Bem evangélico. E foi um papa que quebrou o protocolo, né? Logo na apresentação para o povo, ele quebrou o protocolo daquela coisa bem rígida, inclusive ele fez uma piada, né? Que de uma forma mais descontraída, ele falou que os cardeais escolheram um papa do fim do mundo, né? Foi o primeiro papa latino-americano, primeiro papa jesuíta também. Essa forma mais descontraída revela, padre, um papa mais carismático? Eu diria mais carismático, mas um papa mais pastor, um papa mais presente, né? Um papa mais povo, um papa que realmente esteja ali mais em meio as pessoas, né, sentindo um pouco aquilo que o povo vive. Então eu acho que ele vai ser bem mais presente, né? Eu acho que é bom isso daí também, né? Deixar um pouco essas pompas, essas regras, essas coisas assim formais, né? E ficar com uma coisa mais livre, mais dinâmica. O espírito é livre. Então ele mostrou assim de uma pessoa que realmente não ficou ali em formalismo, né? Já entrou muito simples, só com uma batina branca, só colocou a estola no momento da bênção. Então uma pessoa que se mostra assim, né, muito mais pastor do que aí doutor. É claro que a gente não pode e nem deve esperar que, nossa, agora haja uma reforma completa na forma de pensar da igreja, né? A igreja que é dita tão conservadora por muitos aí, né? Mas conservadora, padre? Depende do ponto de vista, né? Tem coisas aí que a igreja está ano-luz pensando já à frente, questões sociais, questão de política e questão de ajuda para com as pessoas que sofrem, né? De distribuição de renda e tantos outros assuntos que a igreja já luta há muito tempo. Então está anos-luz em relação a muitos governos por aí, né? Mas chama-se de conservadora em assuntos específicos, que eu também não sei se é, mas por quê? Porque às vezes vem ondas, né? Modismo, então a igreja não tem que ficar seguindo ondas e modismo que surgem a qualquer momento. A gente tem uma estrutura, tem uma organização interna, e qualquer organização que se preze, seja ela, né, instituição religiosa, em política, social e assim por diante, tem que ter uma organização, tem que ter uma lei própria, uma coisa que rege ela internamente, porque senão aí vira o quê? Né? Então depende do ponto de vista, né? Continuando com essa quebra de paradigma, ele pediu para o povo ajoelhar, ele mesmo se ajoelhou e pediu para que o povo rezasse por ele. Isso é uma outra forma de, como, padre, reconhecer a oração do povo? Também, eu achei uma atitude assim esplêndida da parte dele, sabe? Humilde, né? Reconhecer que sem povo não há hierarquia. Reconhecer a oração do povo, a importância da oração do povo, né? E isso daí foi muito bonito mesmo, dele se prostrar, né? Essa reverência a este povo que estava lá, e ele pedia a oração antes dele dar a bênção, porque a oração do povo tem muito mais força do que a nossa oração individual e pessoal de sacerdote. O Papa Francisco I, que também nessa quinta-feira ele pretende rezar para Nossa Senhora em uma basílica em Roma, dentro de Roma. Só uma curiosidade para a gente também se deparar com uma face mais mariana do padre também. Deve ser uma das basílicas papais, né? No caso, a Santa Maria Maior. Né? Exatamente. Então, que é realmente a casa papal, como São João de Latrão e assim por diante. E realmente, então mostra assim, que ele também é bem piedoso, bem mariano, né? Tem uma devoção aí a Maria. Eu acho que isso é muito importante, através dos passos da mãe, ele chega a Jesus, né? Então eu achei bonito isso, pedir que a mãe interceda aí pelo seu ministério, pelo seu papado. E o Papa Francisco I, que se chamava até então Jorge Mário Bergoglio, certo? Bergoglio.
ele passou a se chamar Francisco I. Um nome bonito, na minha concepção, um nome bonito. Um homem bem simples, arcebispo da diocese de Buenos Aires. Uhum. E também, uma coisa interessante, ele é formado em engenharia química e foi farmacêutico. Mas, a um certo ponto, ele largou tudo para dedicar a sua vida ao sacerdócio. E, há pouco tempo atrás, né, ele se tornou cardeal, certo? Se eu não me engano, acho que foi em 2001, né, que ele foi aí eleito como cardeal, né, pelo Papa João Paulo II. Realmente, então ele tinha esses estudos, né, mas também depois ele atuou aí na filosofia, teologia, foi professor de psicologia, né, então percebe-se também essa formação humanista dele, técnica, né, que eu acho que isso tudo vai contribuir também com o seu pontificado, tranquilamente. Então, realmente, um homem que mostra assim, muito interessado, né? Aí governando uma das maiores arquidioceses do mundo, que é a de Buenos Aires, e ele, em toda a sua simplicidade, humildade, mostrando assim, essa firmeza de que realmente ele pode aí fazer transformações boas dentro da igreja, né? Principalmente como você disse, em questão de Francisco, né? Aí pode ser que ele tenha aí pensado em alguma pessoa ou alguém importante, mas eu acredito que tenha sido a São Francisco de Assis mesmo, né? Um homem que reformou a igreja aí na Idade Média, né? Um homem que transformou, né? Então, se ele seguir um pouco essa linha de São Francisco, ele vai fazer proezas dentro da igreja. Ele foi o 266º Papa da Igreja Católica a ser eleito. E também aqui eu queria abrir uma discussão de possibilidades. Ele é o primeiro Papa latino-americano e jesuíta. Isso, sendo latino-americano e sendo jesuíta, interfere alguma coisa, padre, no sacerdócio, no papado em geral? Tomara que sim. Tomara que sim por esse sentido, né? Porque querendo ou não aí, nesses 2000 anos, a maior parte tudo é europeu. Então, quer dizer, tem uma mentalidade, querendo ou não, nós que moramos aqui e as pessoas que moram na Europa, tem uma mentalidade diferente, querendo ou não, isso é questão de cultura, né? E de formação e tudo mais. Agora, sendo latino-americano, ele já tem uma outra posição. A nossa igreja latino-americana, ela tem uma caminhada diferente, sem dúvida, né? E mesmo sendo um jesuíta, né? Hoje os jesuítas, a congregação dos jesuítas, são considerados assim uma congregação muito interessada, né, de estudos, de busca de conhecimento, né, de doutrina, né? Então eu acho que também isso vai contribuir muito, né, até pela formação dele que ele teve, né, na congregação dos jesuítas, e por ter essa mentalidade aí um pouco mais latino-americana, de pobreza, de social, de luta pela justiça. Então acho que isso daí vai modificar muita coisa, tomara a Deus. Interessante. Como eu disse, a gente não pode esperar que os dogmas da igreja mudem, né, por causa disso, mas, como eu ouvi dizer, vai trazer um pouco da cultura latino-americana para lá, né? Acho que vai dar uma outra respirada, né? Eu acho que vai abrir-se janelas, portas aí para outras coisas que não existiam, né? Eu acho que vai dar um novo vigor para a igreja, essa que é a verdade. E num contexto histórico, um papa argentino, né, bateu na trave, eu estava brincando hoje, bateu na trave, um pouquinho mais era brasileiro, mas um contexto nacional, assim, para a Argentina, né? A Argentina que está sendo um país que está perdendo entre aspas, né, vários fiéis católicos, e que está tendo realmente um problema de dispersão da cultura cristã. A Argentina, por exemplo, foi um dos primeiros países a liberar o casamento homossexual. Assim como aqui para América Latina, para a Argentina também, vai ser alguma coisa boa? O Papa? Ou vai ser no âmbito geral? Acredito que sim. Pode ser que isso daí também traga uma outra repercussão, né, para os próprios argentinos, né? Talvez isso daí dê aí um novo ânimo do ponto de vista espiritual, de fé, para esse povo, né? Embora é meio complicado, né, e meio ambíguo também quando a gente fala a questão de que está se perdendo cristãos e está se debandando um pouco,
Por um lado pode ser, mas por um outro a gente percebe também um grande crescimento que há dentro da igreja, daqueles que estão e perseveram, de um conhecimento maior, de uma busca maior, de um entendimento maior sobre a fé, sobre a doutrina, que isso daí também é muito interessante, né? Então, ao mesmo tempo, quem sai, quem realmente não tem formação, quem não busca conhecimento e quem não entende nada de igreja católica. Então, se essas pessoas que se dizem supostamente católicos estão saindo, para mim não é muito alarmante, não. Agora, seria alarmante uma pessoa que conhece e deixa. Aí sim, mas eu acho que isso não acontece. É como disse um bispo, né, da nossa igreja, quando ele foi interrogado por um repórter. O repórter perguntou como a igreja católica lidaria com os fiéis católicos que estavam deixando a igreja. O bispo falou que não, os fiéis católicos estão dentro da igreja, os que estão deixando são os infiéis. Uma coisa interessante. E para terminar, a juventude toda brasileira e também do mundo todo ficou meio assustada com a renúncia do Papa Bento XVI, tanto por ser uma renúncia, mas também a mais por causa da jornada que a gente vai ter agora no meio de ano aqui no Brasil, né? Sim. A gente pode esperar que o Papa venha aqui para a jornada? É possível, né? Acredito que provavelmente seja a primeira viagem dele internacional, né? Porque como é um acontecimento assim internacional, isso daí já marcado e tudo mais, então tem uma repercussão muito grande, mundialmente falando, então eu acho que ele vem sim, embora eu acho que tem vários compromissos que agora vai ter que colocar muita coisa em ordem, rever muitas situações e tudo mais, mas eu acredito que pelo menos aí uns 80% é certeza de que vem assim. Isso é interessante. Tomara a Deus. Tanto para a juventude brasileira quanto para o Brasil mundial, inteiro, né? Mundial. E que vem gente de todo lado, né? Exatamente. Pois é. Mais alguma coisa a considerar, padre, sobre todo esse contexto de renúncia, conclave e também eleição do novo Papa? É algo particular meu. Eu hoje refletindo, né? 13/3/2013. Para nós o 13 tem um simbolismo. Os 12 apóstolos e Jesus Cristo, a um primeiro momento. A um segundo momento, os 12 reunidos com Maria no cenáculo em Jerusalém. E ao mesmo tempo 3, que é e simboliza para nós a Santíssima Trindade. Então, talvez pode ser aí, se fosse algum numerólogo, algum astrólogo, ia colocar alguma coisa assim, nossa, é verdade, tem um significado profundo. Mas para nós, eu acho esse significado de mudança, né? De que é possível e que nós temos uma ponta de esperança de que a partir de Francisco agora tenhamos aí um novo vigor, uma nova perspectiva, um jeito novo de olhar interna e externamente a igreja e o mundo. Para terminar então, uma frase do Papa Francisco I na sua posse: empreender um caminho de fraternidade, de amor e de evangelização. Isso é o que ele propõe para nós cristãos e também para o papado dele. Na verdade, isso daí quem propõe é Jesus Cristo, no primeiro momento, né? Então, ele vai estar nada mais, nada menos do que colocando o evangelho em prática. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que nos assistiu aí o nosso videocast, nosso Habemus Papam. Mais informações você pode encontrar no nosso site e também nos nossos meios de comunicação. Muito obrigado e até o nosso próximo videocast. Habemus Papam.